Imagine uma estrela colossal, dezenas de vezes maior que o nosso Sol. Ela brilha por milhões de anos, até que um dia, em um colapso final de energia e luz, implode sob seu próprio peso e dá origem a um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes do universo: um buraco negro. Mas o que exatamente é isso? Uma estrela morta? Um túnel para outro universo? Um devorador de planetas? Hoje, você vai descobrir que os buracos negros são muito mais estranhos e incríveis do que qualquer ficção científica poderia inventar. Antes de mais nada, precisamos entender como um buraco negro nasce. Tudo começa com a morte de uma estrela massiva. Quando essas estrelas gigantes consomem todo o seu combustível de fusão, a gravidade vence. A estrela não consegue mais se sustentar e colapsa violentamente. Se a massa for suficiente, esse colapso não para em um núcleo denso, como uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. Ele continua, comprimindo a matéria até um ponto de densidade infinita, a singularidade. Ao redor dessa singularidade se forma o chamado horizonte de eventos, a fronteira invisível além da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. A ideia de um buraco negro desafia tudo o que conhecemos sobre espaço, tempo e matéria. Eles são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que distorce o próprio tecido do universo. Einstein previu sua existência em 1915 com a teoria da relatividade geral. Mas até ele duvidava que algo tão extremo pudesse existir de fato. Décadas depois, os astrônomos encontraram provas indiretas de sua presença: estrelas se movendo em padrões estranhos, luz sendo deformada, e recentemente, até mesmo imagens reais de sua silhueta foram captadas. Em 2019, o mundo parou para ver a primeira fotografia de um buraco negro, capturada pelo Event Horizon Telescope. A imagem mostrava uma mancha escura, cercada por um anel brilhante de luz. A sombra do buraco negro no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. Foi como olhar para a boca do próprio universo. Mas essa imagem ainda é apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. O que existe dentro de um buraco negro? O que acontece quando algo cruza o horizonte de eventos? A física clássica simplesmente falha em responder essas perguntas. A gravidade se torna infinita, o espaço-tempo se curva ao ponto de rasgar, e as leis conhecidas deixam de funcionar. Estamos diante de uma singularidade, onde nossas teorias não conseguem mais descrever o que está acontecendo. Existem diferentes tipos de buracos negros, classificados principalmente por sua massa. Os menores são os buracos negros estelares, com algumas massas solares, formados pela morte de estrelas. Depois vêm os buracos negros de massa intermediária, raros e difíceis de detectar. E então, temos os supermassivos, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Esses habitam o centro das galáxias, inclusive o da Via Láctea, onde existe um buraco negro chamado Sagitário A. Ainda maiores são os buracos negros primordiais, teorizados para terem se formado logo após o Big Bang, mas até hoje não confirmados. Se você está curtindo esse mergulho no abismo cósmico, já deixa o like e comenta aqui embaixo. O que mais te fascina nos buracos negros? A ciência, os mistérios ou as possibilidades? Sua interação ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais conteúdo como este. Voltando ao mistério, uma das características mais estranhas dos buracos negros é a dilatação temporal. Para um observador distante, quanto mais perto se chega de um buraco negro, mais lentamente o tempo passa para quem está ali. Isso significa que, teoricamente, se você orbitasse próximo ao horizonte de eventos e voltasse depois, poderia ter passado apenas alguns anos para você, enquanto séculos teriam passado para quem ficou longe. Isso não é apenas teoria, é uma previsão direta da relatividade, comprovada por experimentos com satélites e relógios atômicos. Outro aspecto fascinante é a chamada radiação de Hawking.
Proposta por Stephen Hawking em 1974, essa teoria revolucionária sugere que buracos negros não são totalmente negros. Eles emitem uma pequena quantidade de radiação devido a efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. Com o tempo, essa radiação pode fazer com que o buraco negro perca massa e, eventualmente, evapore. Isso muda tudo o que pensávamos saber, pois implica que buracos negros têm temperatura, entropia e podem morrer. A ideia de que um buraco negro possa evaporar levanta questões ainda mais profundas sobre informação. Se você jogar um livro dentro de um buraco negro, o que acontece com a informação contida nele? A física afirma que a informação não pode ser destruída. Mas então, para onde ela vai? Esse é o famoso paradoxo da informação, um dos maiores dilemas da física moderna. Resolver esse enigma pode exigir uma teoria unificada da gravidade quântica, algo que cientistas do mundo todo ainda perseguem. Mas e se os buracos negros forem mais do que apenas destruidores de matéria e informação? E se eles forem portais? Algumas teorias especulativas, baseadas na relatividade geral e na mecânica quântica, sugerem que buracos negros poderiam estar conectados a buracos brancos, seus opostos teóricos, formando pontes chamadas de buracos de minhoca. Esses atalhos através do espaço-tempo poderiam permitir viagens interestelares ou mesmo conexões entre universos paralelos. Embora ainda puramente hipotéticos, esses conceitos inspiram não apenas cientistas, mas também escritores, cineastas e sonhadores. No final das contas, os buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios do cosmos. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também abre novas perguntas. O que sabemos é uma fração do que ainda está escondido no escuro. Se você curtiu esse passeio pelo lado mais enigmático do universo, não esquece de se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí. De viagens no tempo a paradoxos quânticos, estamos só começando a explorar o desconhecido.